Boa noite, bom dia, boa tarde. Mais um programa Reflexões com Nadima Schneider. Tudo bem com vocês? Espero que a semana tenha sido boa em todos os aspectos. Quero agradecer a audiência e eu peço de novo que vocês curtam, compartilhem, comentem, porque é importante para que o YouTube entenda que o canal tem relevância. Então, tem, por exemplo, 80 visualizações e 58 inscritos. Então a inscrição é importante para me ajudar no canal, tá certo? Quero agradecer o apoio de Carlos Schutz e seus incensos incríveis, encomendas no 11 98 687 4093. Quero agradecer também o apoio de Bar Bodega Restaurante, esquina da Jesuíno Maciel com João Álvares Soares no Campo Belo, e consultas comigo no 11 94 944 1425. Lembrando que eu vou fazer uma vivência com tarô, ainda não tenho a data definida, mas provavelmente outubro, e aí eu vou divulgar aqui a data correta, valor, local e claro que vocês vão fazer um contato comigo pelo telefone para podermos acertar os detalhes. Bom, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre o natural e o artificial. Nós estamos vivendo uma época em que o uso cada vez maior de ferramentas como celular, computador, tablet, estão sendo cada vez mais utilizados. Então são ferramentas, são instrumentos que facilitam a nossa vida em vários aspectos, mas elas não são absolutas, elas não são infalíveis, elas não são a cereja do bolo. A nossa inteligência, a nossa resiliência, a nossa capacidade de pensar, de analisar, de refletir, de fazer associações, de pesquisar, de conversar, de interagir, ela supera qualquer ferramenta dessas. Então, por exemplo, você tem um amigo que mora no Japão. É óbvio que você fazer uma chamada de vídeo pelo celular é muito mais rápido, muito mais ágil do que você mandar um telegrama. Se é que hoje ainda existe telegrama ou uma carta, vai chegar muito, você vai estar conversando com a pessoa em tempo real. Mas isso é uma ferramenta, você não está com a pessoa fisicamente no mesmo local. E já citei aqui o Miguel Nicoleles várias vezes, e ele realmente, todas as pesquisas que ele fez, ele continua provando por A mais B que nada supera o nosso cérebro, a nossa inteligência, a nossa cognição, a nossa emoção, o nosso sentimento. E, lamentavelmente, muitas pessoas têm uma postura de meio endeusar essas ferramentas. Eu não vivo sem o celular, eu não vivo sem a internet, eu não vivo sem o meu tablet, eu não vivo sem o meu computador. Depende da sua atividade. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com TI, ela está o dia inteiro no computador porque é o trabalho dela. Quando chega em casa, será que ela vai querer continuar no computador ou ela vai querer tomar um banho, relaxar, conversar com a esposa ou o marido, ver uma televisão, brincar com os filhos, ou vai continuar no computador? Então, o que nós temos hoje, essa dependência dessas ferramentas, ela veio sendo construída ao longo dos últimos 70, 80 anos, homeopaticamente. No livro do Orwell, 1984, que ele escreveu em 48, inverteu os dois últimos números, que tinha o Big Brother, para quem não leu, leia, quem leu é bom reler, e Admirável Mundo Novo do Huxley, que ele conta das experiências genéticas. O Huxley escreveu esse livro, se não me engano, em 1932, e a genética como ciência passou a ser conhecida em 1953. Então, nem a genética dentro dos ramos da biologia e da medicina, ela já existia, né, como pesquisa.
De qualquer forma, tanto num quanto no outro, a robotização do ser humano. E hoje nós vemos isso acontecer numa velocidade cada vez maior. Então, o resultado de hoje que nós vemos aumentando de pessoas totalmente dependentes dessa tecnologia, ela acaba sendo doentia. A quantidade de pessoas que estão indo para terapia porque estão realmente viciadas no celular, ela aumenta exponencialmente. E antes do celular existir, que era o telefone fixo, na minha infância era aquele preto, que fazia um barulhão, que tinha o disco. As pessoas tinham muito mais liberdade e muito mais interação entre elas do que hoje com o celular e o uso do WhatsApp. Então, o que está acontecendo conosco, que nós estamos ficando cada vez mais embrutecidos, cada vez mais artificiais, porque só vale o que está na internet, só vale o que leu no Facebook, só vale o que está ali no Instagram, no TikTok, etc. Então, conversar, olho no olho, uma alimentação mais natural, sentar para comer, saborear aquilo que está comendo, isso se perdeu. Então você faz uma reunião um domingo de família para almoçar e está todo mundo no celular em vez de almoçar e conversar. Saborear aquela comida, saborear aquele momento, aquele tempero, aquele encontro. Está cada um falando no seu celular. Então isso está ficando uma rotina. Então o artificial está substituindo o natural. E muitas pessoas não estão percebendo isso. Porque já acorda ligando o celular. Tem gente que nem desliga o celular para dormir. Então, na hora de dormir, tá, você pôs o despertador no celular, mas não precisa ficar com ele ao lado. Mesmo ele desligado, se ele está no mesmo ambiente, a radiação que ele emite, ela é nociva para nós. Isso já foi comprovado. Um computador, você ficar tantas horas na frente da tela, isso também dificulta muito, compromete a visão e uma série de coisas. Crianças diante de um computador, crianças de 3, 4 anos, não tem que ficar na frente do computador. Tem que brincar, brincadeira de criança. Isso compromete a cognição, compromete o aprendizado, compromete o aprendizado da leitura, da escrita, da assimilação daquela matéria que vai aprender na escola. Então, isso são prejuízos que nós estamos acumulando e sem perceber. Ah, mas eu não fico tanto tempo. Ah, eu fico só 4 horas. Só que se você fica 4 horas, todas de segunda a sexta, e vem ficando 4 horas ao longo desses últimos 20 anos, quantas horas você está diante da tela? Há quanto tempo nós estamos recebendo essa radiação, absorvendo essa quantidade imensa de mensagens subliminares que cresceram muito depois da Primeira Guerra Mundial e continuam sendo bombardeadas no nosso subconsciente todos os dias. O quanto de desgaste nós estamos tendo, o quanto de ansiedade está aumentando nas pessoas, o quanto de falta de tato as pessoas estão tendo hoje, falta de sensibilidade, a falta de percepção, a falta de consideração. As pessoas estão ficando muito egoístas, muito imediatistas, muito nem aí com as demais, porque é o meu espaço, o meu momento e o seu problema seu. Então, no momento em que se tem a facilidade de aprender qualquer coisa que se queira através de
de um canal, de um podcast, de uma aula à distância, que possa ser proveitoso, que possa ser positivo, as pessoas estão ficando diante de joguinhos, diante de ofertas, diante de uma série de outras coisas que nos afastam da nossa humanidade. Então, o quanto de embrutecimento está acontecendo no dia a dia, de um modo geral, com as pessoas. Então, a falta de ética, a falta de respeito, ela está crescendo, quando deveria ser o contrário. Então, hoje os convênios é tudo token. Então, uma pessoa de mais idade, ela tem que usar um smartphone, ela tem que ter um celular para poder passar por uma consulta. E tem muitas pessoas de idade que não sabem usar o celular. Tem muitas pessoas que se atrapalham para ver o token. Então, a maioria da população tem de 50 anos para cima. E a tendência é envelhecer cada vez mais. Ninguém rejuvenesce como no filme do Benjamin Button. Ninguém nasce velho e vai remoçando. Ao contrário. Então, as pessoas que hoje têm 20 anos estão familiarizadas com a tecnologia de hoje. Quando elas chegarem, e se chegarem aos 60, 70, 80, a tecnologia que entrar quando elas tiverem essa idade vai ser totalmente nova para elas. Será que elas vão acompanhar? Então, a pessoa que tem mais idade, a pessoa que tem mais dificuldade, ela não tem mais o respeito que ela tinha, que ela recebia há anos atrás. A pessoa de idade, ela não é respeitada pelas pessoas mais jovens. Então, o que está acontecendo com a humanidade? O com licença, o por favor, o muito obrigada, aonde foi parar? O comprometimento, aonde foi parar? Então, a pessoa fala para você, olha, eu vou te retornar semana que vem, e a pessoa não retorna, mesmo que seja para dizer não. Não deu certo, você não foi aprovado ser uma vaga de emprego. No momento você não foi aprovado na nossa vaga, mas vamos guardar o seu currículo para uma próxima oportunidade. Não, simplesmente não responde. E aí você deduz que não foi aprovado. Mas é o mínimo de respeito, de consideração por aquele profissional. Uma proposta que você apresentou de alguma coisa, a pessoa falou, eu te retorno, e não retorna. Você pode deduzir o que você quiser. Então, se você disse que vai ligar, que vai dar um retorno, dê um retorno. Você marcou um café com uma amiga sua na cafeteria do shopping às 15 horas do sábado. Mas você teve um contratempo. Você não vai e não avise, a pessoa está lá te esperando, ela já tomou 3 cafés. Fulano atrasou, aconteceu alguma coisa. Avisa, manda uma mensagem no WhatsApp. Olha, eu tive um contratempo, não vou conseguir, vamos remarcar. Não, você simplesmente não vai e também não avisa. A pessoa vai entender que você não foi. Lógico, depois de meia hora, 45 minutos, a pessoa fala, bom, realmente isso aqui não é um atraso, a pessoa não vem. Então, como é que você quer que as pessoas te tratem com consideração se você não tem consideração para as pessoas com as quais você convive? Então, eu recebo aquilo que eu dou. Então, se eu tenho respeito, se eu tenho consideração, se eu tenho boa vontade, se eu explico, eu espero que ter isso de volta. Mas nem todo mundo vai devolver aquilo que eu dou. Ok, tá certo também. Mas eu tenho que dar o primeiro passo. Então, se eu tenho respeito, mas a pessoa não me respeita de volta, eu tenho a opção de me afastar. Não preciso desrespeitar, não preciso entrar no mesmo comportamento. Eu não preciso revidar. Então, hoje, está realmente muito difícil conviver, porque está tudo muito louco, está tudo muito desencontrado, está tudo muito solto. Mas está tudo é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. O básico da educação precisa continuar.
Nós somos seres humanos ou somos coisas que se movimentam por uma energia qualquer que habitam este corpo físico? Que tem ossos, órgãos, cérebro, etc, etc. O que anima os nossos corpos? Nós somos seres dotados de inteligência, de sentimento, de emoção. Como nós usamos os nossos sentimentos, a nossa inteligência e as nossas emoções. Viramos o quê? Um bando de internautas. Qual é outro termo que é usado? Esqueci agora. YouTubers, influencers e por aí vai. Usando tudo termos em inglês, desnecessariamente. Tudo bem que YouTube é em inglês, mas por que YouTubers? Por que influencers? Por que não influenciador? Moramos no Brasil, falamos português. Tem um cartaz no metrô que fala: nós somos mais do que out of home. Metade da frase em português, metade da frase em inglês. Para que isso? Por que não escrever nós somos mais do que fora da casinha? Tem uma escola de computação na Jesuíno Maciel, quase esquina da Vereador Zé Diniz, que é a escola de computação para crianças. Lá está escrito Computer for Two, né? Kids and Teens. Por que não aulas de computação para crianças e adolescentes? Mesmo que a linguagem do computador seja em inglês, Windows e tudo mais, nós estamos no Brasil e a escola está no Brasil. E os professores vão falar em português com os alunos. 60% off. Não, 60% de desconto. Delivery. Não, é entrega. Quem inventou a pizza para viagem foi o brasileiro. Então, pizza para viagem. Então, quando nós usamos desnecessariamente termos de outro idioma, nós empobrecemos o nosso idioma. E português é uma língua riquíssima, é uma das línguas mais difíceis. Para nós é fácil porque nós nascemos aqui e crescemos ouvindo português. Vocês devem ter visto, já circulou várias vezes um texto longo, eu não sei quem fez isso porque é autor desconhecido, é um texto grande só com palavras começando por P. É Pedro e vai, né? Tudo com P. Lindo! E é só em português que é possível fazer isso. É um exercício fantástico de memória e de vocabulário. E eu comecei a fazer com as outras letras, né? Só com A, só com a letra B. Está sendo um exercício interessante. Mas isso é uma coisa que eu quis fazer para treinar o meu vocabulário e a minha criatividade. E nós somos muito criativos. Então nós podemos criar o que nós quisermos. Então a reciclagem, muita gente faz, as escolas fazem. Pega lá potinho de iogurte e cria qualquer coisa com as crianças. Então, pessoas, vamos usar o nosso cérebro a nosso favor e não contra. Porque tudo que não usa atrofia. Então, se você vicia no site GPT ou qualquer outro, você não pensa, você não raciocina, você não faz associações, você não põe, como dizia minha avó, a bufa para funcionar. E a cabeça, o cérebro foi feito para funcionar, a cabeça foi feita para funcionar, não para separar as orelhas. Então, quantos de nós estamos abrindo mão da nossa faculdade de pensar, da nossa habilidade de pensar e dessa nossa função de usar o cérebro para pensar, porque dá trabalho. Ah, porque eu estou com preguiça. Ah, tem que estudar? Ah, não, é muita coisa. Eu vou lá no GPT que me dá o texto pronto. Para que eu vou ler? Me manda lá o texto resumido que está tudo certo. Aí nós temos o resultado disso, profissionais mal preparados no mercado de trabalho. Aí você vai num médico, vai numa médica que não sabe por que o exame, uma médica ginecologista, e ela não sabe por que o exame se chama Papa Nicolau. Uma ginecologista não sabe te dizer.
Porque o cara que inventou era um russo, que o nome dele era Papa alguma coisa, eu não lembro agora. A ginecologia tem que saber isso, né? Se ela é ginecologista, ela tem que saber por que, que o exame tem esse nome. Você tem um professor de física que não sabe quem foi Einstein, quem foi Newton. Um médico que não sabe quem foi Hipócrates, quem foi Paracelso, quem foi Asclépio, que é o deus mitológico da medicina, dali que veio o símbolo da medicina. Então é complicado. Você tem um professor de história que não sabe quem foi Homero que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Então, pessoas, precisamos resgatar a nossa humanidade, o nosso conviver, o nosso respeito, a nossa ética, a nossa versatilidade e a plasticidade que o nosso cérebro tem. A nossa comunicação, olho no olho, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos nos encontrar. Não, mas está tudo pronto. Aquela receitinha que você trocava, nossa, que delícia esse frango que você fez, como é que você fez? Não, eu comprei na padaria. Nada contra, tudo bem você comprar um frango na padaria de vez em quando, mas aquela união de ir para a cozinha, escolher um tempero, deixar marinando, é outro sabor. Você vai num restaurante, tem todo um preparo e tem esse cuidado do tempero certo, do tempo certo, vai para o forno, vai fritar, ou vai na pressão, seja o que for. Você come uma comida saborosa, por que que a sua tem que ser de qualquer jeito? Então, nas mínimas coisas, nós estamos esquecendo de colocar o nosso melhor. Queremos tudo rápido, tudo para ontem, tudo sendo solucionado porque você não tem tempo. Todo mundo vai morrer, inevitavelmente, seja do que for, seja quando for. Então, o tempo que nós temos aqui, como que ele está sendo aproveitado? O quanto ele está sendo desperdiçado? Porque nós estamos cada vez indo mais perto do artificial e nos distanciando do nosso natural. Nós estamos homeopaticamente nos suicidando, se é que é possível se suicidar aos poucos. Mas nós estamos realmente matando em nós aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa essência humana, a nossa centelha divina, o nosso sentimento, o nosso coração, o nosso bem-querer, a nossa amizade, o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso estender a mão. Por que tanto egoísmo? Por que tanta agressividade? Por que tanta indiferença em relação ao outro? Porque nós estamos nos robotizando. Antes você ligava para cumprimentar, dar os parabéns. Você ouvia a voz da pessoa, a pessoa ouvia a sua voz. Foi esse o objetivo do Graham Bell quando ele criou o telefone. Você falar à distância. Então você ligava, a pessoa atendia, alô? Ô fulano, tudo bem? Estou te ligando para cumprimentar pelo seu aniversário. Aí veio o celular. Agora, aí você manda a mensagem pelo WhatsApp, escrita. Aí veio a gravação pelo WhatsApp. Mas você vai gravar no WhatsApp? A pessoa vai ouvir, vai gravar para devolver? Por que você já não liga do próprio celular? Ô fulano, estou te ligando, felicidade, seu aniversário. Então, realmente, nós estamos nos afastando com ferramentas que foram criadas para nos aproximar, para que nós tivéssemos mais tempo de conviver com outras pessoas, para facilitar o nosso trabalho, para que nós tivéssemos mais tempo para chegar em casa e curtir aquele sofá, aquela poltrona,
aquele convívio com os nossos familiares. Mas o que acontece? Chega em casa, continua cada um no seu celular. Então vamos pensar um pouco mais nisso. Como nós estamos lidando com essas ferramentas. O quanto nós estamos permitindo nos escravizarmos a elas, né? Ficamos revoltados com a escravidão que ainda existe, de seres humanos, de crianças que fazem trabalho escravo. E a escravização metropolitana a essas máquinas todas, isso não assusta? Isso não é preocupante? A maioria das pessoas está no automático. As pessoas andam na rua, não olham nem aonde estão andando, que ruas estão, se tem que virar à esquerda ou à direita. Está na calçada, mas está olhando para o celular. Aí esbarra uma na outra e ainda acha ruim que esbarrou. Isso quando não bate no poste. E ainda xinga o poste. Que o poste que estava no caminho. Então, pessoas, vamos tentar chegar no meio termo. Não precisa jogar fora o celular, mas não precisa ficar também o tempo todo nele, todos os dias. Fique algumas horas sem. Tente, pelo menos. Olhe para você. Olhe no espelho. Quem você vê no espelho? Como é que está a sua fisionomia? Como é que está o seu olhar? Como é que está a sua postura? Quem você encontra? Com quem você conversa? Que assuntos você conversa? O quanto você se cuida? O que realmente é importante para você? O natural ou o artificial? Pense nisso. Vamos ver a mensagem que o tarot tem para essa semana. Geralmente sai alguma coisa parecida com o tema, né? A mensagem que veio foi realmente olhar para dentro, seguir a intuição, entrar em contato com a espiritualidade, seja lá o que significa espiritualidade para cada um de vocês. Seu anjo da guarda, Cristo interno, eu superior, guia, o nome que você quiser dar. Entre mais em contato com essa energia que permeia tudo, que nós não temos como comprovar, como tatear, mas ela está aí. A energia espiritual, ela está em todo tempo, todo lugar, dentro de nós, à volta de nós. É ela que nos torna irmãos de alguma maneira. Então, como nós nos relacionamos com os nossos irmãos? Não só irmãos de sangue, já que somos todos humanos, somos irmãos em humanidade. Então, agradeço a atenção de vocês, agradeço o apoio de Carlos Schultz, suas incensos incríveis, encomendas no 98687-4093, apoio de Bar Bodega Restaurante na esquina de Jesuíno Maciel, com João Álvares Soares, consultas comigo no 11 94 944 1425, que vocês tenham uma ótima semana, com muita saúde, com muita tranquilidade, com reflexão, e aquilo que serviu, utilize, o que não serviu, ignore. Um beijo e até a próxima semana.